Bom dia pra você, amigos do canal JSTV, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã com o mundo de informações pra deixar você super bem informado, amanhecendo já com a gente aqui no canal JSTV, tá bom? Em parceria também com o canal Gol TV. Pelo andar da carruagem, pelo que a gente tá apurando, pelo que a gente tá entendendo, não vai ser dessa vez que o técnico Rogério Ceni vai ser demitido da equipe do Bahia. Entretanto, todavia, existe a ideia, né, de que o trabalho chegou ao fim. Existe a ideia internamente de que o Rogério Ceni não consegue tirar mais nada desse time do Bahia. A grande questão é, meus amigos, até que ponto, vamos dizer assim, vale a pena você mandar o Rogério Ceni embora e trazer um técnico meia boca só para garantir o trabalho, só para não fazer com que o Bahia, de alguma forma, sofra sustos daqui até o final da temporada. Cabe ressaltar que o tricolor baiano, e na entrevista o Rogério Ceni falou isso, de que nesse momento o torcedor tem razão. Né? Nesse momento o torcedor pode criticar. Não, Rogério Ceni. Não é nesse momento, não. É no ano inteiro. O Bahia foi eliminado em fevereiro, se não me engano, início de fevereiro para o O'Higgins na Libertadores da América. O Bahia está prestes a ser eliminado pelo Remo na Copa do Brasil e está despencando cada vez mais dentro do Campeonato Brasileiro. Então, eu sempre bati na tecla aqui sobre essa questão da demissão do técnico Rogério Ceni, porque eu sempre disse que o Rogério Ceni é um treinador que ele tem um teto de trabalho. E quem acompanha o trabalho dele sabe muito bem disso. O Rogério Ceni é um treinador que passou pelo Fortaleza, quando ele chegou ali no limite ele teve que sair. Ele passou ali pelo Cruzeiro, não conseguiu prosseguir. Ele passou pelo Flamengo, mesmo sendo campeão brasileiro, todo mundo, o torcedor, os dirigentes acharam por bem que ele deveria ser demitido porque é um treinador que chegou ao seu limite. E, infelizmente, o Grupo City não está conseguindo enxergar que o limite do técnico Rogério Ceni chegou. Não vai sair disso. Não vai melhorar, não vai evoluir mais que isso. Na coletiva de imprensa fica muito claro que o técnico Rogério Ceni já não sabe mais o que fazer. Ele tá tentando de tudo. Sabe quando você tá jogando videogame, Master Liga, tá jogando Futebol Manager, e que você tá perdendo o jogo e você coloca todo mundo pro ataque, Deus nos acuda e vamos ver. É o que o Rogério Ceni tá fazendo, tá botando todo mundo pra jogar, vamos ver se melhora e só piora. A gente não consegue ver uma estrutura tática, a gente não consegue ver um time performando, esse time está sendo bem treinado, esse time está treinando, a gente não consegue ver evolução do time do Bahia. E o que está preocupando cada vez mais é que você vai olhando para baixo e você consegue ver mais próximo à zona de rebaixamento. Ainda está longe. Bahia é o 6º colocado hoje do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer a tabela aqui para você. Ó. Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, o Fluminense em terceiro, São Paulo em quarto, Atlético Paranaense em quinto e Bahia em sexto. O grande problema do Bahia em sexto, por conta dessa derrota contra o Cruzeiro, é que a gordura do Bahia acabou. Do Bahia, que está com 22 pontos, para o Santos, vamos lá, aliás, do Bahia, que está na 6ª colocação, com 22 pontos, para o Grêmio, que é o primeiro da zona de rebaixamento, são 5 pontos. É menos de 2 rodadas, são menos de 2 rodadas. Veja bem, o Bahia tem 22 pontos na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o primeiro da zona de rebaixamento com 17 pontos. O que diferencia o Bahia do Grêmio, que está na zona de rebaixamento, são apenas 5 pontos. E do Cruzeiro, que venceu o próprio Bahia, que estava com 1 ponto fora da zona de rebaixamento, são apenas 3 pontos do Cruzeiro. Então, já na próxima rodada, caso o Bahia não vença o seu próximo jogo na próxima rodada, o Bahia ele pode ser ultrapassado, veja bem, pelo Bragantino, pelo Vasco, pelo Curitiba, pelo Vitória, pode encostar Botafogo, Atlético Mineiro e Internacional. Assim, o pelotão de baixo já pode encostar já no Bahia já na próxima rodada. Então você tem que ligar o sinal de alerta. Você não precisa mandar treinador embora, você não precisa pensar em mudanças a partir do momento que as coisas estão indo embora, que a vaca está indo pro brejo. Você já precisa mudar a partir do momento que, de alguma forma, você precisa reerguer o time, você precisa trazer o time de volta para você. E se você acha que o discurso do treinador já não cabe mais, se você acha que o discurso do treinador já não compra mais o elenco, é hora de mudar. Você não precisa mudar quando a vaca for pro brejo, quando a situação já está alarmante, quando o time está infiltrado dentro da zona de rebaixamento, a mudança tem que ser antes disso acontecer. E na tabela do Campeonato Brasileiro, só para você ver os próximos jogos do tricolor baiano, o Beck perdeu aí pro Cruzeiro, agora tem jogos complexos. O Bahia vai enfrentar o Grêmio em casa, não julgo ser tão complexo, é um jogo pro Bahia vencer. O Grêmio está dentro da zona de rebaixamento. Se o Grêmio vence o Bahia, o Grêmio vai para 20 pontos e o Bahia fica com 22. Fica 2 pontos e o Grêmio está dentro da zona de rebaixamento. E na 17ª rodada, o tricolor baiano ele vai jogar fora de casa contra a equipe do Curitiba. 18ª rodada, o tricolor joga em casa contra a equipe aí do Botafogo. Então, desses 3 jogos que tem por vir, né, o próximo jogo é do tricolor baiano
vai ser em casa, né? Jogo contra a equipe do Grêmio, um jogo para ganhar os 3 pontos, não tem justificativa que não para ganhar esse jogo. Depois vai jogar fora de casa contra o Curitiba, eu acho que é um jogo mais difícil, o jogo vai ser numa segunda-feira, 8 horas da noite. Acho um jogo bem difícil, um jogo bem complexo, mas é um jogo que dá para arrancar pontos lá do Curitiba, que tá aqui, ó. O Curitiba nesse momento tá na 9ª colocação, tá com 20 pontos, 2 pontos a menos que o próprio Bahia. E depois o Bahia volta a jogar em casa contra o time do Botafogo, já pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Botafogo está com 18 pontos na 12ª colocação e está ali, tudo destruído ali no Botafogo. Extracampo, vamos dizer assim. Muito se fala nos treinadores que podem assumir esse Bahia. Estou citando o nome de Dorival Júnior, estou citando o nome de Vojvoda. Eu sempre falei que o Dorival Júnior ele é um treinador de 6 meses. Então, se o Grupo City pretende, de alguma forma, ano que vem, dar um outro caminho para o Bahia e quer manter aí tranquilidade, quer ter tranquilidade até o fim do ano nessa temporada, trazer o Dorival seria um bom negócio. É um cara que sabe fazer o feijão com arroz e sabe fazer o time jogar com feijão com arroz. Mas se pensa em algo a longo prazo, o Dorival não é esse treinador, porque existem alguns treinadores que são treinadores de 6 meses. Dorival Júnior, Renato Gaúcho, Cuca. E outro nome que está sendo muito especulado é o nome do Vojvoda. A grande questão do Vojvoda é que eu sempre trataram o Vojvoda como um grande técnico do futebol brasileiro, um cara que chegou para revolucionar o futebol brasileiro. Eu sempre tive muita calma para poder falar do Vojvoda, porque eu falava assim, gente, o Vojvoda está sendo muito bom na equipe do Fortaleza. Eu preciso entender como é que vai ser o Vojvoda fora do Fortaleza. Por quê? O Vojvoda está para o Fortaleza hoje o que o Galhardo está para o River Plate. Assim como o Renato Gaúcho está para o Grêmio, igual o Galhardo está para o River Plate. Eles mandam e desmandam, eles têm uma estátua lá. Então, assim, o Vojvoda era maior do que o elenco do Fortaleza. O Renato Gaúcho é maior do que o elenco do Grêmio. E o Galhardo lá no River Plate é maior do que aquele elenco. Ele manda e desmanda, porque ele é ídolo lá. E o que esses treinadores têm em comum? Quando eles saíram dos seus times, eles não conseguiram treinar outras equipes. O Galhardo teve que voltar para o River. Vira e mexe, o Renato Gaúcho ele tem que ir para o Grêmio de volta. Tá, agora no Vasco da Gama. Né? Mas daqui a pouco ele bate lá, Grêmio, do Grêmio vai para o Fluminense. É o caminho. Né? É o caminho. E o Vojvoda, desde quando saiu da equipe do Fortaleza, não conseguiu emplacar outro trabalho. Foi para o Santos e o trabalho pífio. Trabalho muito abaixo daquilo que a gente imaginava que fosse de um grande treinador. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse o poder de escolher um novo treinador, eu iria buscar um treinador fora do país. Um treinador que está fora desse contexto de futebol brasileiro. Um treinador que não olhe para o Flamengo com olhar de admiração. Um treinador que não crie um trabalho pensando em sair do Bahia para poder treinar um Palmeiras e um Flamengo. Um treinador que não tenha no futebol paulista e carioca um suprassumo de respeito. Eu vou dar um exemplo ontem aqui. Aliás, eu vou dar um exemplo claro aqui das últimas partidas, principalmente jogos decisivos, o Bahia de alguma forma respeitando de forma exacerbada os seus adversários. Porque o seu treinador, eu bato nessa tecla constantemente, ele olha o Bahia como um time ainda que, calma aí, a gente não pode bater de frente contra o Cruzeiro, a gente não pode bater de frente contra o Flamengo, a gente não pode bater de frente contra o... Pode e deve. A desculpa na coletiva de ontem, aliás, na coletiva do sábado, foi de que o Cruzeiro, sempre levando o Cruzeiro, não, porque o trabalho do Cruzeiro era o 15º colocado. O Cruzeiro estava a 1 ponto da zona de rebaixamento e quem tirou o Cruzeiro desse buraco foi o Bahia, com a vitória do Cruzeiro lá na Fonte Nova. Então o trabalho do Cruzeiro era ruim até essa vitória fora de casa contra a equipe aí do Bahia. Então, se eu fosse trazer algum treinador, o treinador que eu fosse trazer, seria um treinador de fora do país, um cara que não respeite o Flamengo, um cara que não respeite o Palmeiras, um cara que não se intimide, um cara que não se apequene, um cara que respeite e coloque o tricolor baiano no seu devido lugar como um time grandioso que é. Não traria o Dorival, a não ser que o trabalho seja para 6 meses, não traria o Vojvoda, eu levo para o mercado internacional. E tem condições para isso, de trazer um treinador lá de fora que possa fazer um trabalho diferenciado e que fuja desse teto mínimo que tentam colocar no tricolor baiano. O investimento é alto, o elenco não é ruim. Você pode vir aqui e falar, Jonas, mas não tem banco de reservas. Eu entendo, a gente não está discutindo que o Bahia ele precise disputar campeonato brasileiro, não. Mas o Bahia não pode ser eliminado pelo Ringues, o Bahia não pode ser eliminado pelo Remo. A gente não está discutindo liderança, a gente está discutindo que o Bahia está perdendo para times que têm menos investimento e menos time que o próprio tricolor baiano. Então, a balança é dessa forma. A gente não está comparando o Bahia contra o Flamengo, contra o Palmeiras, é contra o Ringues, é contra o Remo. É contra equipes que têm menor investimento e têm jogadores menos qualificados que o próprio tricolor baiano. É daí que a gente vê que o trabalho não está evoluindo, ele está involuindo.
Ao invés dele crescer, ele tá cada vez decaindo, e aí tem que ligar o sinal de alerta, porque a zona de rebaixamento é logo ali. Tá bom? Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, deixa o like aqui no canal JSTV, meu. Eu falo Gol porque a Gol é a nossa parceira aqui do JSTV, então deixa o like, inscreva-se, espalha pra geral que a gente tá de volta aqui no JS, tá bom? Forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!